Você sofre com flacidez? Essa é uma queixa muito comum entre as mulheres e, na verdade, está ficando mais comum ainda entre até as mais jovens. Então, fica nesse vídeo que você vai entender tudo como a nutrição pode te ajudar no tratamento da flacidez. Já o quanto antes, né? Porque quando a gente fala sobre pele, flacidez, colágeno, a gente tem que ser rápido. Mas antes, já se inscreva no canal para você ficar por dentro de todos os conteúdos relacionados à alimentação, nutrição e estilo de vida saudável. E não se esqueça também de curtir esse conteúdo que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar demais. O fato é que quando a mulher chega ali mais ou menos nos seus 40, 50 anos, na verdade, hoje em dia nem é tão mais regra, né, gente? Porque como eu falei pra vocês, as mulheres mais jovens já estão se queixando também dessa questão de flacidez. Isso vai depender muito de quem é a pessoa e de como é o estilo de vida dela. Mas normalmente, quando as mulheres chegam entre 40 e 50 anos, elas já não querem mais consumir tanta proteína. O cafezinho da manhã delas às vezes é um pãozinho com café com leite, um pãozinho de queijo, às vezes no almoço, dependendo de como que é a vida dessa mulher, ela já às vezes não tem filho, ou às vezes ela não cozinha em casa, e às vezes ela come uma coisa na rua, às vezes ela não quer cozinhar só para ela. Isso, claro, como eu falei para vocês, não é regra, né? Tô falando do que é o comum atualmente. Aí chega no lanche da tarde também, essa mulher às vezes quer comer só um pãozinho, enfim. A verdade é que a alimentação dela é muito mais rica em carboidratos refinados e quase a gente não vê proteína. Mas quando você pergunta para essa mulher, ela fala: "Não, mas eu consumo sim bastante proteína no almoço". Só que essa é a grande questão. Não adianta você consumir proteína quando falamos de flacidez, tá? Somente em uma única refeição. Principalmente quando você consome uma grande quantidade ali. Ainda mais porque a gente tem que ver como é que está o seu estômago e como está a sua absorção para essa proteína. Porque quando chega nessa determinada fase, se a mulher não tomar cuidado, a maioria das mulheres se queixam também de alguma alteração gastrointestinal, gastrite, azia, e aí essa mulher já não consegue digerir bem a proteína. Se você tá com gastrite, azia, você começa a tomar omeprazol, prazóis da vida, pantoprazol, você está reduzindo a acidez do seu estômago. Se você reduz a acidez do seu estômago, você não consegue digerir a proteína, porque o nosso estômago ele é ácido exatamente para poder quebrar, né? Fazer toda essa quebra ali da proteína. Então, com isso, como que você vai ter a absorção correta? Não tem. E aí isso pode favorecer também quadros de desbiose intestinal, porque se afetou o seu estômago, afeta todo o resto do seu sistema digestivo, tá, gente? Não adianta se a gente pensar em intestino sem pensar em estômago. Então, se afetou o seu estômago, vai afetar o seu intestino também, e a gente já sabe, né? Intestino não se brinca, intestino é a base da nossa saúde. Então, quando pensamos nessa questão de flacidez, é muito interessante primeiro nós pensarmos como está o estômago dessa mulher, se ela não está tomando nenhum tipo de prazol, se ela está tendo alguma queixa gastrointestinal, para depois a gente ir para essa questão da proteína, porque aí nós precisamos fracionar essa proteína. O fracionamento da proteína é fundamental, gente, porque assim, quando a gente fala sobre pele, sobre cabelo, sobre unha, esses anexos que a gente chama, tudo isso é muito irrelevante para o nosso corpo. Isso não é considerado para o nosso corpo algo primordial, tá? A não ser que a pessoa tenha alguma queimadura, porque é isso que eu sempre falo para vocês. O nosso corpo, ele trabalha sobre demanda. Então, todos os nutrientes, os aminoácidos, tudo que você for consumir através da sua alimentação, ele vai ser direcionado para aquilo que mais estiver precisando no seu corpo. Seja produção de células imunológicas, seja para órgãos, para o que estiver precisando. Então, pele, cabelo, unha, vai o que sobra. Então, assim, quando a gente já vê que a pessoa está tendo alguma queixa de pele, cabelo e unha, a gente sabe, peraí, tá faltando algum nutriente aí no corpo, no seu corpo, porque não tá sobrando para ir para os anexos, tá? Então, quando nós pensamos principalmente nessa questão de flacidez, aí que nós precisamos mesmo garantir que tenha sempre aminoácidos circulantes no corpo dessa mulher. Porque quando ela digere ali no almoço, por exemplo, digeriu aquela proteína, os aminoácidos eles vão para a necessidade daquele momento. Se não tiver mais aminoácido circulante, acabou. E aí você fica ali horas sem consumir proteína. Às vezes tem gente que só consome no almoço e acabou. O resto do dia não consome mais nada, sabe? Nada que tenha não seja uma fonte de proteína. E aí a pele vai sentindo, principalmente quando ela não consome um bom aporte de aminoácidos que sejam também específicos para a nossa pele. Aí vem aquela famosa
aquela famosa questão do colágeno, né, que muita gente aí fala que não funciona para nada. Depende, realmente, se você não tem uma alimentação boa, se você tem, por exemplo, uma alimentação que nós chamamos de pró-inflamatória, tá com muito estresse oxidativo, você não consome a quantidade de antioxidantes, ou seja, antioxidantes, né? Estresse oxidativo, tá oxidando sua célula, tá danificando a sua célula. E aquele que vai, né, combater isso, que vai te ajudar são os antioxidantes. Mas a pessoa não consome fruta, a pessoa só consome pão. Não consome ali uma fruta com vitamina C. Não, a mulher só consome pão, então não tem como realmente a gente pensar em colágeno no primeiro momento. Mas o colágeno ele pode ser muito interessante sim para muitas mulheres que já têm uma alimentação ajustada, consomem a quantidade de antioxidantes, consomem a quantidade de proteína necessária e aí a gente vai com um plus. Por quê? Porque ele tem alguns aminoácidos e esse é um ponto muito importante, tá? É a base da nutrição quando a gente vai aprender, é sobre o aminograma de uma proteína. Por exemplo, a proteína do frango, a proteína do whey, a proteína do colágeno, elas não são iguais. Porque uma proteína, para ela ser formada, ela precisa de vários tijolinhos, que são os chamados aminoácidos. Esses tijolinhos vão formar uma proteína, só que a forma como alguns tijolinhos e a quantidade também, alguns tijolinhos maiores, outros menores, no frango vai ser organizado de um jeito, no colágeno de outro jeito, no whey protein de outro jeito. Então essa é uma regra básica na nutrição, que é sobre o aminograma. Quais são os aminoácidos que tem nesta proteína e que nós queremos mais desse aminoácido a depender do que nós queremos ali, né? Por exemplo, pele, às vezes alguma questão de intestino, por exemplo, porque o colágeno, por exemplo, ele é muito rico na glicina, né? Muito mais rico do que no whey. Se você for olhar o aminograma do colágeno, nossa, o colágeno tem, principalmente o colágeno hidrolisado, ele tem uma grande quantidade de glicina e ela é muito boa para o nosso intestino, é um aminoácido muito bom para o nosso intestino. Mas quando nós estamos indo para o colágeno, nós estamos procurando principalmente a prolina, hidroxiprolina, lisina, glicina, que são aminoácidos que são bem importantes, principalmente quando pensamos na nossa pele. Mas é claro que se essa mulher não tem uma boa quantidade de proteína na sua alimentação e principalmente fracionada durante o dia, qualquer colágeno que ela consumir ali, aquilo ali vai para serão aminoácidos que serão quebrados ali no estômago dela e aí vai ser direcionado para o que estiver precisando no corpo dela, não necessariamente vai para a pele. Como eu disse, ele entra em uma estratégia futura depois que a pessoa conseguiu organizar a alimentação dela. Mas de primeira, pensando em flacidez, eu indicaria que você fracionasse proteína na sua alimentação. Ovos no café da manhã é um exemplo, tá, gente? Não que você precise comer isso mesmo. Mas, por exemplo, ovos no café da manhã, um peito de frango ali no seu almoço. À tarde ali você pode fazer um módulo de alguma proteína em pó, pode ser um whey protein, pode ser uma proteína vegetal, ou pode ser ovo de novo também, ou pode ser alguma receitinha com peito de frango também que é barato. E à noite pode fazer um peixe, pode fazer um frango, pode fazer ovo de novo. Se você conseguir, pode fazer carne também, tá, gente? Não tem problema algum. Eu falo assim porque à noite, às vezes a gente dá preferência para proteínas de fácil digestão mesmo, para não atrapalhar no sono, mas pode ser uma carne se você comer ela mais cedo também. Não tem problema, mas se você conseguir fracionar muito bem essa proteína, é muito mais interessante do que você comer um pratão com muito frango no seu almoço e depois não come mais nada de proteína durante o dia. Não é interessante a nível quando pensamos na nossa pele, quando pensamos, né, principalmente nessa questão da flacidez, a gente precisa garantir que sempre tem um aminoácido circulando na sua corrente sanguínea. E outro ponto também, hidratação, não tem como a gente fugir, tá? Água é fundamental para a saúde da nossa pele, para a barreira da nossa pele. Então, tanto que as pessoas, né, que às vezes ficam fazendo preenchimento com ácido hialurônico, a gente pode melhorar tudo isso na nossa pele, né? Aumentar o ácido hialurônico que já tem, que o nosso corpo produz, simplesmente bebendo água. Então, não tem como a gente fugir disso. Outro ponto também, gente, muito importante é o ganho de massa muscular. É você preencher essa pele que tá aí sobrando. É uma forma simples da gente ver, mas ela é real. Se você tá com muita flacidez, às vezes em algum lugar que você não gosta, nos braços, ganha massa muscular, você vai ver essa flacidez vai reduzir demais. Então, se você consegue ganhar massa muscular para poder preencher esse lugar aí que tá flácido, melhorar
toda a sua questão, né, de proteína durante o dia, pode ter certeza que você vai parar de ficar gastando muito dinheiro em tratamentos estéticos. Não tô falando que eu sou contra, tá? Mas somente eles sozinhos, talvez você não esteja vendo muita diferença. Tá fazendo aí, gastando dinheiro e não tá mudando nada. Então você precisa alinhar. Se você quiser continuar com seus tratamentos estéticos, tudo bem, mas alinhe com musculação e alimentação, senão você só tá jogando o seu dinheiro no lixo, tá? Não tá adiantando nada. Nós precisamos cuidar do nosso corpo de dentro para fora e aí sim você vai ver uma grande mudança. Finalizamos nosso vídeo por aqui. Se vocês tiverem mais dúvidas também nessa questão de alimentação relacionada à estética, algum tratamento estético, se vocês estiverem fazendo algum tratamento estético e queiram que eu fale aqui também sobre como a alimentação pode te ajudar também no pós-operatório, no tratamento, a nutrição é maravilhosa, tá? Ela ajuda em lugares que a gente nem mesmo imagina. Mas é isso, finalizamos por aqui. Até o próximo vídeo.